Ricardo, a gente estava até discutindo, eu queria saber também, né, um pouco aí, gostaria que você entrasse na discussão a respeito do RE, né, do artigo 28, discutindo aí a descriminalização. A gente sabe que está 3-0 aí, né, em relação a isso. Já o julgamento referente a esse recurso extraordinário já foi marcado algumas vezes, já foi adiado algumas vezes. E aí a gente ainda vive nessa questão, se vai descriminalizar aí ou não o uso da maconha, e queria que você falasse um pouco a respeito disso aí. Esse é o tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que tem um leading case dentro daquele RE que você havia citado, e que está sendo julgado no Supremo, portanto, através da análise de um controle difuso de constitucionalidade, a possibilidade de que se aplique uma interpretação conforme, ou que é chamado também na hermenêutica constitucional de uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. O que seria que a discussão que está sendo travada é se o artigo 28 da Lei de Drogas se aplicaria para o porte de maconha, especificamente, para consumo pessoal. Todos aqueles verbos do artigo 28 que você tinha trabalhado. E essa discussão ela ocorre no plenário do Supremo desde, acho que 2015, por aí, e já temos 3 votos de ministros a favor da descriminalização da maconha, ou seja, pela inconstitucionalidade da aplicação do artigo 28 para quando o objeto material é a maconha especificamente. Tem aquele voto famoso do Barroso, onde ele fala sobre aquela questão de uma pessoa à noite, né? Chega em casa e quer fumar um baseado, até, enfim, virou meme ou vídeos curtos de divulgação da visão do Barroso. Foi lacrador o voto do Barroso, né? E aí, mas até hoje não foi pautado novamente, quer dizer, está aguardando o pauta para julgamento. Parado, né? O Supremo Tribunal Federal está tendo que discutir outras questões e aí está entendendo que talvez não seja um momento político. Acho que a temperatura política não tem sido ideal para o Supremo debater essa matéria. Então está parado. Eu queria fazer uma consideração sobre o artigo 28, Braulio, que, assim, na minha visão, este artigo 28 é um dos artigos mais inúteis que a gente tem em toda a legislação penal brasileira. Por quê? O Supremo, em uma oportunidade, logo após ter criado a Lei 11.343 de 2006, ele teve a oportunidade para discutir se o artigo 28 era crime ou não era crime. E aí o Supremo entendeu à época que se tratava de crime. Tá, beleza, então tem o status de crime, né? Então é um delito dentro da vertente crime. O Supremo considerou à época. Não me lembro exatamente quando foi essa decisão, 2008, 2007, por aí. E aí, se o Supremo entendeu que é crime, beleza, vamos ver como é que é a aplicação do artigo 28. O artigo 28 ele vai trazer como possibilidade de aplicação aquela admoestação ou medidas, penas restritivas, como você já tinha observado anteriormente. Mas, ainda se a gente seguir na leitura do artigo e dos artigos dessa parte da Lei 11.343, a gente vai ver que se o condenado não fez transação penal, né? Não houve possibilidade de transação penal, levou e foi condenado. Se ele não cumprir a pena, isso vai ser convertido em multa. Sendo convertido em multa, a gente sabe, não pode ser depois revertido em uma pena mais grave. Trata-se, portanto, de uma dívida que é contraída com a Fazenda Pública. O pacote anticrime diz que quem vai tutelar, vai cobrar, será junto ao juiz da vara de execução penal. Mas veja... Houve uma mudança, né, em relação a isso. Houve uma mudança recente, acho que o artigo 53, por aí, do Código Penal. Isso. Mas veja que nesse caso, assim, a inutilidade desse tipo penal, quer dizer, muitas vezes uma pessoa, se ela não vai ligar se ela tem reincidência ou não, se ela vai ter antecedentes ou não, ela às vezes vai pagar para poder consumir a droga, porque vai receber uma pena, não vai cumprir a pena, vai ser uma multa, se quiser pagar a multa, e aí depois, se novamente for flagrada cometendo esse delito, vai seguir o mesmo caminho, paga a multa e encerra o assunto. Então, esse é um tipo penal, à primeira vista, inútil, mas ele é muito útil, Braulio, para poder praticar os atos discriminatórios e segregatórios que você já estabeleceu ali anteriormente. Quer dizer,
Para que serve o artigo 28? Para a gente poder ter uma definição de quem pratica o tráfico de drogas, e aí, como o 28 ele é ineficaz, coloca toda uma massa de pessoas sendo levadas para o artigo 33 para que não saiam com a sensação de impunidade. Então, o artigo 28 não acontece nada. Então, joga para o 33, que aí o 33 vai resolver o problema. E na verdade, como você falou aí do 28, eu acho que a análise mesmo ela é feita pelo parágrafo 2º, né? Ou seja, quando essa pessoa é presa ou é apreendida nessa situação, o parágrafo 2º aí é definidor de toda a situação da pessoa ali, né? Mas, assim, isso lá na frente pode ser uma questão, mas a gente percebe também que a própria polícia, e assim, é até difícil falar isso, porque não estou falando que é uma regra, mas que há casos em que forja essa situação, né? Para que se enquadre no 33. E outra coisa, Ricardo, eu não sei nem se essa discussão aí do Supremo, pela descriminalização aí da maconha especificamente, né, como você disse, o que isso vai resolver? Muitas vezes, assim, porque dependendo do caso, sabe? Porque eu acho que o 33 ele ainda está ali, sabe? Então, assim, a pessoa, mas descriminalizou e tal, mas no contexto ali de determinar, no contexto concreto mesmo, pode ser que ainda tenha essa válvula de escape do 33, ou pode ser não, isso vai ser uma válvula de escape para que acabe com a impunidade, para que eu tenha algo mesmo, um sistema repressivo, um sistema punitivo, né, que ainda tem algum valor para algumas pessoas. A pergunta que eu me faço é: para quem isso vai resolver? Isso. Eu acho que é a pergunta exata, eu acho que é a pergunta correta. Para quem isso vai resolver, né? Exato. Vou passar aqui para a análise do 33. E no 33, como eu disse, a gente percebe mais uma vez que são diversos verbos, são 18 verbos. Além disso, eu tenho o parágrafo 1º, que vai trazer algumas outras condutas em que a pessoa vai incorrer na mesma pena de 5 a 15 anos, no mesmo preceito secundário. E aqui a gente percebe mais uma vez o critério de abstração, ou seja, aqui também se trata de um crime de perigo abstrato. E esses verbos aqui, eles demonstram isso. Mas e o dolo? Muita gente, né, como eu retratei naquela convenção, discutia-se o dolo, mas não há necessidade. E aqui, mais uma vez, a gente tem a fixação de todas essas discussões. Aqui a gente tem vários verbos e que para você incidir em determinados verbos do artigo 33, você não tem que demonstrar dolo nenhum, não tem que demonstrar dolo de comércio, não tem que demonstrar nada, né? Então, esses verbos, eles servem para amparar ali o poder punitivo, serve para amparar ali o Estado, né? Serve para trazer essa política punitivista mesmo, e num grau grandioso de abstratividade aqui, né? Além disso, a gente, como eu falei, tem um parágrafo 1º que também, se não se enquadra dentro do 33 caput, vem cá para o parágrafo 1º que eu vou encontrar alguma coisa aqui para você, né? Mas então, assim, ainda acho, com todas essas discussões, a gente percebe ainda que a lei é uma lei que ainda traz todo o seu conteúdo de interesse produzido lá atrás, né? Toda uma política segregacionista, toda uma política aqui também racista, porque se eu tenho esse artigo 33 e tenho uma alta na população carcerária e da forma, né, uma alta ali, uma grande porcentagem da população negra, eu percebo que aí eu começo a entender o porquê desse artigo 33, o porquê de tanta abstratividade, né? Então, esse artigo 33 é um tanto quanto perigoso e, como a gente está falando, eu não sei se
em relação a todas essas discussões que a gente trava no artigo 28, eu não sei como que isso vai ficar, porque o grau de abstração aqui é muito grande, né? Para eu, num caso concreto, levar isso para o 33, né? E aí não ter efeito nenhum, todas essas discussões que a gente está tendo com o artigo 28. Só o 33, né, só o caput do 33 já tem 18 condutas. 18? Isso. É um tipo misto 18, alternativo com 18 tipo condutas. Tipo misto alternativo que a gente vai ver. São 18 condutas, então... Ainda tem figuras assemelhadas a partir do parágrafo 1º. Então, assim, eu não vou saber se é o tipo penal que tem mais condutas típicas, mas possivelmente está ali no top 10 entre os tipos penais, porque o Brasil tem mais de 1.600 tipos 1.600, penais. Né? Então, assim, está no top 10 entre os tipos penais, possivelmente. Se não for o primeiro, né? Se não for o campeoníssimo. Se não for o primeiro. E aí, mais uma vez, o bem jurídico aqui, a saúde pública, né? Esse critério aí de comodidade, de ser muito cômodo, né, para o Estado aí em relação à sua punição, trata-se de um tipo misto alternativo, como você mencionou aí, Ricardo. No artigo 33, se eu pratico, por exemplo, uma conduta de preparar e vender, eu pratico duas condutas dentro desses 18 verbos, mas eu vou responder por apenas um delito. Então, você pode praticar uma ou várias condutas, vários verbos desse artigo 33, que você vai responder por apenas um delito. Então, trata-se de um tipo penal misto alternativo. Outra coisa, em relação às condutas de expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar, configuram crime permanente, né? Ou seja, a sua consumação ela se prolonga, ela se protrai no tempo. E aqui, para que eu encontre, para que eu, na verdade, possa, numa prisão em flagrante, realizar de fato a prisão do indivíduo, a prisão da pessoa, eu tenho também essa comodidade em relação a se tratar aqui de um crime permanente. Haja vista que a sua consumação ela está se prolongando no tempo, e a qualquer momento que você for pego, né, em relação, praticando qualquer desses verbos, você, na verdade, estará em consumação do delito e justifica aí a prisão em flagrante. Além disso, eu tenho também que se trata uma norma penal em branco, heterogênea, porque aqui, se a gente trata drogas, né, a gente tem a palavra drogas aqui, eu preciso ir à portaria para que, de fato, eu possa definir o que é ou não droga. Também, né, como eu mencionei, é um crime de perigo abstrato, um perigo presumido, né? Eu não preciso ter um perigo concreto, demonstrar um perigo aqui a determinado número de pessoas, não. Aqui o perigo ele é presumido, então também essa sensação de comodidade, esse cômodo aí para que eu possa, de fato, punir mediante o artigo 33. Além disso, consuma-se aí, de acordo com a jurisprudência do STJ, com a prática de qualquer das condutas típicas, porque se trata aí também de um delito formal. Em se tratando de um delito formal, a gente percebe o seguinte: não há necessidade da ocorrência de um resultado naturalístico, diferente do crime, do crime material. Entre o crime material e o crime formal tem essa diferença. No crime material, eu exijo, ou seja, o resultado naturalístico, que ele pode até acontecer no crime formal, mas não há essa exigência. E aí, o artigo 33, ele, dentro da sua classificação doutrinária, ele se enquadra dentro de um delito formal. Tem uma grande discussão também em relação à negociação por telefone. Eu trouxe essa discussão aqui porque é um tema debatido aí pela doutrina e também pelos tribunais superiores. Se a negociação por telefone, eu posso, na verdade, aplicar o artigo 33 ou haveria necessidade de apreensão de drogas? Haveria alguma necessidade de ter a materialidade ali ou apenas essa negociação por telefone já poderia consumar o delito? E aí a gente tem que, mesmo que a pessoa não receba a droga, haverá a consumação do delito
diante dessa negociação por telefone. E isso, Ricardo, fica nítido para a gente de não exigir aqui o dolo de comércio, muitas vezes, né? Às vezes você pratica ali determinada conduta pelo telefone, e aí pode ser na sua modalidade adquirir, mas que por mais que não haja qualquer materialidade, eu posso efetivamente, você estará efetivamente consumando o delito. Então é algo também muito perigoso, discutido aí pela doutrina e pela jurisprudência, né? Acho que dá o tom da ideia de ser um crime de perigo abstrato, um crime formal, e aí acaba gerando esse tipo de decisão. E, além disso, trazendo aqui mais uma crítica, em se tratando aí de crime de ação múltipla, como o 33, a gente, né, tem 18 verbos, mais algumas condutas de equiparação do parágrafo 1º, trazer mais uma vez a discussão do princípio da legalidade, que é algo também debatido aí pelo Rogério Sanches e que eu percebi no livro do Luiz Carlos Valois, falando o seguinte: esse artigo ele não exige o dolo de comércio e tem vários verbos, o que traz aí, na verdade, uma afronta ao princípio da legalidade. Ou seja, eu não tenho algo claro, algo objetivo para que eu estabeleça a prática do crime do artigo 33. E será que isso não ofende o princípio da legalidade por não haver uma clareza, uma determinada objetividade? Ou seja, isso fica muito na mão do poder punitivo, isso fica muito na mão da polícia, do juiz, e isso não seria uma afronta ao princípio da legalidade? Então, é algo também, é uma crítica, é algo a se pensar quando a gente trata do artigo 33. Acho que para esclarecer essa questão do dolo que você traz, Braulio, quer dizer, são crimes que só existem na modalidade dolosa. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. 33 ou 28, somente na modalidade dolosa. Entretanto, me parece que a crítica aqui é que não há um especial fim de agir do agente trazido no tipo penal para que a gente tenha uma complementação necessária para poder interpretar as condutas no dia a dia, para que a gente tenha uma adequação típica que seria mais ajustada e menos abstrata do que o que se propõe na legislação. Não é, e aí a sua intervenção foi bem positiva, porque é o seguinte, não é que não se exige o dolo, são praticados somente pelo dolo, né? Mas, no entanto, esse especial fim de agir, ou seja, a pessoa está querendo comercializar de fato, há alguma coisa em relação a isso, para eu definir mesmo o artigo 33, a gente percebe que não há. E quando se cria aqui vários verbos, né, dentro desse tipo penal, que são 18, como você bem ressaltou no caput, mais o parágrafo 1º, a gente percebe aí, como eu trouxe abaixo, um poder discricionário aí, tanto da polícia quanto do magistrado, porque há essa desnecessidade de comprovação do dolo de comércio, desse especial fim de agir. Né? É praticado mediante dolo. A gente vai ver que tem um artigo aí que já no caput ele é praticado apenas de forma culposa, mas aqui a gente está tratando de dolo, só que o especial fim de agir, o dolo mesmo de comércio, não é exigido aqui. E daí esses verbos para justificarem isso. Né? Perfeito. Alguma intervenção? Não, bora, vamos seguir para os próximos. E aí a gente chega ao parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º que tanto a doutrina quanto a jurisprudência vai chamar aí do tráfico privilegiado. Primeira coisa que a gente precisa é entender que não se trata efetivamente de um privilégio, né? A gente entende aqui como uma causa especial de diminuição de pena. Então, chamar isso aqui de privilégio, como a gente tem essa discussão, a gente trava também lá no 121, né? O delito de homicídio, quando a gente trata do homicídio privilegiado, aqui é uma causa de diminuição de pena. Além disso, a gente sabe que se eu estou tratando de uma causa de diminuição de pena, dentro das fases ali da aplicação da pena, a primeira, do artigo 59, a segunda, analisando o atenuante ou agravante,
Quando eu trato de diminuição, vai para a terceira fase da aplicação da pena. Então, quando o magistrado for de fato ali na sentença estabelecer a pena, fixar a pena, na terceira fase ele vai diminuir a pena, e aí dentro do que traz o parâmetro do parágrafo 4º, que vai falar que pode ser diminuído de 1/6 a 2/3, como está aí no próprio parágrafo 4º. Além disso, a gente tem que os requisitos aqui é a primariedade do agente, tudo está no parágrafo 4º, os bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, além de não integrar a organização criminosa, né? Tem que haver aí uma cumulatividade de requisitos para que eu possa aplicar, e muito se discutia, Ricardo, porque aqui no parágrafo 4º, se a gente fizer uma leitura, os delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, né, do 33 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário. O que pegava aqui é o seguinte: as penas poderão. Será que é uma faculdade do magistrado, ou cumprindo os requisitos aí de maneira cumulativa já faz jus? Houve um entendimento aí por parte do STJ, e a doutrina aí também no mesmo sentido, de que há uma obrigatoriedade de diminuição. Cumprindo todos os requisitos, que são requisitos cumulativos, eu já devo fixar aí a diminuição. E também entendemos aqui, né, uma não equiparação ao crime hediondo. Ou seja, a gente percebe que na Lei 8.072, a gente tem as condutas lá e tem as condutas equiparadas a hediondo. O 33, sim, a gente pode tratar sobre isso. Agora, o 33, parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado, ele não tem essa natureza hedionda, justamente por não haver, porque aqui há uma diminuição, e aí a jurisprudência entende que essa diminuição ela faz com que o delito ele não seja praticado no 33, efetivamente, né? Não seja praticado do artigo 33, mas sim com a sua causa de diminuição de pena, e há uma menor reprovabilidade em relação a isso aqui. Perfeito. Daí não há essa natureza. Esse parágrafo 4º, né, ele é de uma discussão de anos que nós temos. Isso. Desde a criação desse parágrafo 4º. Uma das primeiras discussões que a gente teve no parágrafo 4º é que, na sua redação original, ele trazia a vedação à conversão de penas restritivas de direitos para o chamado tráfico privilegiado. Isso. E foi tema do Supremo Tribunal Federal, também em sede de controle difuso de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa expressão ela violava diversos princípios constitucionais, e aí, através da elaboração, e aí depois o Supremo, depois decidido, enviou ao Senado. O Senado, na elaboração da resolução número 5, suspendeu parcialmente, portanto, a redação desse parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, ele retoma o julgamento do Supremo Tribunal Federal a partir de... Retoma o julgamento? Não, retoma uma análise, um processo no Supremo Tribunal Federal para poder discutir se seria hediondo, se teria característica da hediondez ou não. O Supremo entende pela não hediondez do chamado tráfico privilegiado, mas recentemente o pacote anticrime ele trouxe várias alterações na nossa legislação, e uma delas, acho que, se eu não me engano, foi no artigo 112 da LEP. Olha que coisa descontextualizada. Lá especifica e traz a regra de que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo, porque o artigo 112 da LEP é o que fala da progressão de regime. E aí, lá tem uma especificação, e aí reforçando já aquilo que era o entendimento do Supremo, de que não é mais não tem mais a característica da hediondez, caso a pessoa tenha sido condenada pelo artigo 33, parágrafo 4º. Isso. Beleza. Além disso, passando aí para o artigo 34, acho que é um importante artigo aqui para a gente poder discutir, né, a respeito das suas condutas, mas no 34 a gente tem as condutas aqui de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer
ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. É interessante chamar a atenção aqui para o preceito secundário da pena, que é uma reclusão de 3 a 10 anos. Também uma pena alta aqui. E aqui a gente tem a preocupação, o artigo 34, ele vai incriminar as condutas de fabricação, de preparação, de produção ou de transformação de drogas, né? E aqui também o bem jurídico ele se mantém, que é a saúde pública, que é o fundamento aí para toda a lei de drogas, e o crime permanente a gente visualiza aqui também nos verbos utilizar, transportar, possuir e guardar, que vão configurar essa conduta de delito permanente. Além disso, eu tenho que haver aqui uma prova, há uma necessidade de prova da finalidade, ou seja, nesse caso, eu tenho que entender que, de fato, havia, ou seja, um fornecimento, uma fabricação em relação a maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Então, há uma necessidade da prova da finalidade em relação a esse dispositivo. Além disso, é um tipo penal misto alternativo também. Se eu pratico a conduta de adquirir ou de vender, distribuir várias condutas, eu vou responder apenas por um delito. Além disso, eu tenho que chamar aqui, eu tenho que ressaltar o princípio da consunção, né? A respeito da absorção. Dependendo do contexto, né, em que for praticado o delito, eu posso pensar numa absorção pelo artigo 33. Se for no mesmo contexto, o 33 ele pode, em determinados casos concretos, absorver, ou seja, sugar o artigo 34. Beleza? Além disso, trata-se de um delito formal, como a gente já discutiu no 33, porque aqui também não há exigência de qualquer resultado naturalístico. Interessante aqui pensar na questão do princípio da absorção, né? Artigo 34, portanto, enquanto atos preparatórios para um artigo 33, ele é absorvido. E ainda é importante destacar que o artigo 34 ele vai trabalhar com alguns objetos, né? Ele vai falar maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação de drogas, mas não necessariamente esse objeto tem que ser ilícito. O que está se discutindo é que se esse objeto for utilizado para a produção ilícita de drogas, ainda assim há a possibilidade. Então, às vezes, tem maquinário de laboratório que podem ser utilizados para outras finalidades. Mas se está sendo fabricado, transportado, vendido, distribuído com essa finalidade... A finalidade. E daí a necessidade de prova da finalidade, né, Ricardo? Sim, perfeito. Em relação a isso. Posso passar? Claro. A gente chega agora no artigo 35, né? O artigo 35, a gente percebe também que sempre que eu tenho aí, né, e a gente vai ver o porquê, duas pessoas praticando o tráfico de drogas aí num contexto de estabilidade, de permanência, de liame, de vínculo ali, eu posso falar no artigo 35, e o artigo 35 ele vai falar o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, o parágrafo 1º, que são as condutas equiparadas, e o 34 em relação ao maquinário, né, que a gente viu. Mais uma vez, e a pena aí, preceito secundário de 3 a 10 anos, e qual que é o bem jurídico protegido? Mais uma vez, a saúde pública, né? Além disso, eu tenho que se trata de um crime plurissubjetivo. E o que seria esse crime plurissubjetivo? Diferentemente do crime unissubjetivo, aqui necessariamente eu tenho que ter duas ou mais pessoas. No crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por várias, mas pode ser praticada por uma. Aqui não. Aqui há necessidade de duas ou mais pessoas. E uma pergunta importante,
E os inimputáveis? Vamos supor que eu, de maneira permanente, com o liame ali, com uma determinada ligação, me associo com um menor de idade, por exemplo. Nesse caso, há o entendimento tanto da jurisprudência e da doutrina, há algumas críticas em relação a isso, de que mesmo assim eu posso considerar por 35. Então, se eu pratico um tráfico de drogas com uma pessoa com um menor de idade, eu vou responder pelo 33 mais o 35. Beleza? Além disso, tranquilo? Alguma consideração aí, Ricardo? Depois eu falo. Não, eu acho que tá. Para mim, você está no ótimo. Eu só tô aqui só sendo, às vezes, provocado por algumas coisas, mas olha lá, pode seguir. Tranquilo, é importante. E o especial fim de agir, ou seja, deve possuir a finalidade específica de praticar os delitos, ou seja, eu tenho que ter a finalidade específica de praticar o artigo 33 no caput ou no parágrafo 1º ou do artigo 34. Há um especial fim de agir aqui demonstrado pelo próprio artigo 35. Além disso, trata-se de um delito permanente, ou seja, não existe, eu não posso falar numa associação para o tráfico eventual. No entanto, e aí, enquanto advogado criminalista, percebo que há uma associação eventual, eu percebo que muitas vezes o judiciário coloca o 33 e o 35, sendo que foi num contexto único, num contexto de uma única prática do artigo 33. E isso a gente não pode levar em consideração, porque eu não posso falar numa associação para o tráfico eventual, ela tem que, de fato, ser permanente. Tem que haver uma estabilidade, um vínculo ali entre as pessoas que concorrem para esse crime. A estabilidade, o crime, ele não é equiparado a hediondo, né? E, além disso, a consumação, ela se consuma aí com a efetiva associação, e eu coloco aí, de uma forma estável e permanente. Critério de estabilidade e de permanência. Eu tenho algumas reflexões, sempre quando eu vejo esse artigo, ele me causa reflexões, Braulio. Porque, assim, você trouxe várias aqui, e aí minha memória vai só trazendo alertas de algumas questões que eu acho importante. Quer dizer, veja, esse artigo 35, ele é mais uma das possibilidades que a gente tem de um crime que se dá como um requisito ser um concurso necessário de agentes. Necessário. Então, como você falou, não pode ser um concurso eventual, né? Então, quando os agentes se unem com uma ideia que é chamada de affectio societatis, quer dizer, com uma ideia de que se crie, de fato, uma sociedade ou uma união entre essas pessoas para a prática de um número indeterminado de delitos, quer dizer, uma expressão trazida pela doutrina para denotar essa estabilidade, essa permanência nesse vínculo associativo entre os agentes. E aí, acho que algumas questões que eu gosto de destacar, Braulio, assim, que na sua apresentação me fez lembrar, né? E trazendo até um pouco do diálogo, até do que eu tinha falado anteriormente, que é, veja, a associação aqui só exige 2 pessoas. Então, 2 pessoas já vão responder pelo crime de associação para o tráfico. Se a gente for consultar outros crimes associativos existentes, né, na legislação penal, a gente tem, por exemplo, organização criminosa, que o mínimo é 4. Associação criminosa, que no mínimo é 3. Para o tráfico já é menor, 2. Se a gente for analisar a pena, outros crimes, a gente vai ter uma pena máxima de 8 anos, organização criminosa 8 anos, milícia 8 anos, isso. Tráfico de drogas, olha a pena, 10 anos, 2 agentes, 10 anos, e trazendo essa perspectiva crítica que você trouxe em forçar a aplicação do 35 junto ao 33, chegamos àquela pena que você tinha apresentado, né? 25 anos de pena. Isso é uma pena, enfim, 25 anos a gente está trabalhando com crimes que muitas vezes são crimes contra a vida. Sim. Latrocínio, que é contra o patrimônio. Muitas vezes até vai superar nesse caso. Que atinge a vida. Homicídio. Então, tráfico de drogas chegando a 25 anos. É uma loucura. Se a gente, e nesses contextos, Ricardo, quando há essa aplicação, né, há efetivamente aí, o 33,
e que tem 2 ou mais pessoas, sempre para eles tem o 35. Então, sempre vai haver o 35. A denúncia, né, vai chegar com 35, né? Vai chegar com 35, isso é certeza. A denúncia sempre vai chegar com 35. Então, assim, é algo também que me preocupa muito por conta da pena, né? É uma pena elevadíssima. Se a gente for analisar. E do 33 também, se a gente fazer uma associação do 33 com 35, há uma pena que pode chegar a isso aí, né? Então, assim, é uma pena que às vezes ultrapassa esses crimes que têm uma grande periculosidade, né? Que são crimes que ofendem um bem jurídico aí, de grande importância mesmo, e muitas vezes vão ultrapassar, como a gente tinha falado, né? Acho que denota bastante aquela ideia de que, quando foi criada essa legislação, estava sendo criada uma legislação para um inimigo. Para um inimigo. É bem isso. Bem concordo. A gente chega à análise aqui do 36, né? Lógico, a gente está falando dessa gama de artigos aí desde o 28, mas é bom ressaltar, Ricardo, que a gente está falando dos principais pontos, né? Há outras discussões em relação a isso aqui, mas eu acho interessante também a gente fazer uma análise pelo 36, né? Porque o 36 ele trata o seguinte: financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, o parágrafo 1º, sempre. O 33 caput é a conduta equiparada do parágrafo 1º, e o 34, que vai tratar do maquinário aí utilizado para produzir droga ou algo do tipo. A gente tem aqui também, Ricardo, olha a pena desse delito: de 8 a 20 anos. É uma pena também muito elevada, uma pena que, na sua análise abstrata, uma pena máxima elevadíssima, né? E a gente tem aí o bem jurídico protegido, mais uma vez, a saúde pública, né? Toda aquela reflexão que a gente fez lá no início do 28 serve aqui sem qualquer problema, a meu ver, né? É muito cômodo, mais uma vez, colocar a saúde pública sem ter maiores justificativas, né? Além disso, são 2 condutas aqui: financiar ou custear. O financiar aqui, há uma diferença, eu acho interessante a gente traçar essa diferença aqui, que consiste em o agente injetar, né, um recurso financeiro na atividade lícita do tráfico. No entanto, é para que ele possa obter determinado retorno financeiro, mas que não decorra, e aí a diferença do financiar, que não decorra diretamente do tráfico de drogas. O custear já é diferente. Eu posso fazer um investimento ali, mas para que diretamente eu tenha ali um retorno financeiro com o tráfico de drogas. Então, há essa diferença. Além disso, eu tenho que ter um caráter também de reiteração e estabilidade, por conta do próprio artigo 36, né, que é uma conduta de financiar ou custear a prática, né, dos delitos aí do 33 e 34, é uma relação aí de reiteração e estabilidade. E, além do mais, eu tenho uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, né? Porque aquele que financia o tráfico do artigo 33, como eles estão praticando uma conduta e afeta o 33, se a gente pegar aquilo que diz a teoria monista do concurso de pessoas, eles deveriam responder pelo 33. Não. Aqui, como, trazendo um exemplo aqui, Ricardo, lá no delito, lá no capítulo dos delitos contra a vida, o aborto, aqui também eu tenho algo que vai trazer uma exceção a essa teoria, ou seja, eu vou trazer aqui a teoria pluralista. Aquele que financia responde pelo 36 e aquele que, de fato, pratica o tráfico de drogas responde pelo 33. Ou seja, há uma quebra aqui da teoria monista. Né? Além disso... Crimes de corrupção também, corrupção ativa e corrupção passiva. Isso, há uma quebra. Né? E aqui também, e o autofinanciamento? A pessoa que se autofinancia, ela vai responder pelo 36? O entendimento é que não vai responder pelo 36. Ou seja, se eu me autofinancio, eu não posso responder
pelo 36. Porque aqui, segundo aqui também o entendimento da jurisprudência, ao financiar ou custear quer dizer alguma prática de uma outra pessoa. Então, o autofinanciamento não caracterizaria aí o 36. Além disso, é um tipo penal misto alternativo, ou seja, eu posso praticar as duas condutas que eu vou responder por um artigo apenas pelo crime uma vez, pelo artigo 36. E, além disso, a gente vai ver nas causas de aumento estabelecidas pelo artigo 40, eu tenho que, se eu aplico o 36, porque se a gente for analisar lá no 40, inciso 7, a gente vai passar por isso, lá, se eu financio ou pratico aqui a conduta de custear, no tráfico de drogas, se há isso, eu posso ter a causa de aumento. Agora, se eu aplico o 36, sob pena de afrontar o princípio do bis in idem, eu não posso falar na aplicação do 36, mais a causa de aumento que está lá no artigo 40, inciso 7. Além disso, a gente tem que a consumação ela aí vai se efetivar com a prática das condutas típicas, como eu coloquei aí, porque se trata também aí de um delito formal. Apenas a prática não exige a ocorrência de um resultado naturalístico diferente do delito material. Sobre esse tipo, assim, basicamente me traz uma reflexão que quanto a essa questão da reiteração e da estabilidade para poder praticar os verbos nucleares financiar ou custear, acho que talvez valha até uma pesquisa por nós e por todos que assistirem esse vídeo. Como é que os tribunais estão se comportando diante desse requisito? Que se de fato não estão aplicando o artigo 36, se houve um financiamento pontual ou se custeou pontualmente o tráfico de drogas. Eu lembro do caso do Adriano. Eu lembro do caso do Adriano, jogador imperador, também gosta de futebol. Acho que ele entregou uma moto, alguma coisa assim, e ele acabou sendo, enfim, investigado. Não me lembro o que aconteceu naquele caso. Estou lembrando agora do caso. Custeando, lembra? Foi aquele período ali, acho que o Adriano ainda jogava no Flamengo e teve essa questão. Essa discussão, né? Se haveria ali um financiamento ou se ele custeou ali. Em outro momento... mas eu acho que fica quebrado por conta da reiteração e da estabilidade, né? Exato. Beleza. Mas eu acho, Ricardo, assim como o 35, a gente ainda, né, uma pesquisa nesse sentido iria esclarecer isso para a gente, mas como a gente já traz esse exemplo aí do Adriano, pode ser que estejam acontecendo alguns casos parecidos, né? Por isso que me fez refletir essa hipótese. Quer dizer, a partir da tua experiência, do que você falou no 35, sim, eu falei, será como que está no 36? No 36, E a gente passa agora para o 37, na conduta aqui de colaborar como informante, né? E aí, grupo, organização ou associação destinados à prática, aí, mais uma vez, do artigo 33 caput, parágrafo 1º, e o 34. Pena, traz um preceito secundário aí de 2 a 6 anos. Mais uma vez, o bem jurídico, saúde pública. Há uma exceção, mais uma vez, à teoria monista, porque se eu colaboro como um informante, se a gente faz uma leitura da teoria monista, eu deveria responder pelo 33, né? Falando no contexto do tráfico de drogas. No entanto, há um tipo próprio aqui, eu tenho uma quebra da teoria monista nesses casos, assim como a gente teve no 36. Além disso, só a colaboração como informante aqui é válida, ou seja, se eu pratico algo mais que isso, vou além da informação, eu não respondo pelo 37, mas posso responder pelo 33 ou pelo 34, e aí vai depender do caso concreto. E aqui a gente tem grupo, organização ou associação, ou seja, eu tenho que colaborar como informante a grupo, organização, associação. Ou seja, há um caráter aqui de uma reunião, né, de pessoas em relação a esses três aqui. Além disso, há uma subsidiariedade em relação ao 33 e 35. Aqui no próprio preceito primário,
na descrição da conduta aqui, a gente percebe isso em relação ao 33, mas o 35 também. Se ocorre o 35 ou o 33, nesse caso, se você vai além, se você colabora mais do que como um informante, você pode incorrer no 33 ou, dependendo, no 35. Então, é um caráter subsidiário aqui, e a consumação ela se dá com a efetiva colaboração como informante. Além disso, é um crime formal, ou seja, mais uma vez, não há exigência de um resultado naturalístico aqui, mais uma vez. Alguma legal, consideração? Não, mas a ideia mesmo de que você trouxe que o 37 funciona como um soldado de reserva. Isso, um aos soldado artigos de reserva 33 e 35. E aí eu queria até sugerir, vamos interromper agora para a gente conseguir salvar essa parte da gravação, para a gente dar sequência para o nosso último bloco. Tranquilo, Ricardo. Beleza? Beleza.